ter que virar. Não é possível. O vídeo. Tem que fazer o vídeo. Muito bem. Muito bom. Ajeitando aqui a câmera do celular. Vamos ver. Muito bem. 23 horas. Olá, prezados amigos, minhas amigas, meus irmãos em Jesus. Olá, prezados amigos, minhas amigas, meus irmãos em Jesus. Vamos nos preparando para a transmissão do Evangelho no Lar neste domingo, dia 31 de outubro de 2021, último dia do mês de outubro. Daqui a pouco já estaremos em novembro e assim caminhando rapidamente para finalizar, né, mais um ano de grandes turbulências, né, de grandes desafios, né, mas que vamos aos poucos vencendo com a persistência, com a nossa dedicação, né, na busca das bênçãos de Deus, das luzes que Jesus nos traz através do Evangelho segundo o Espiritismo. Esta transmissão de Evangelho no Lar temos feito aos domingos, das 23 às 23h30, com o propósito, primeiro, de nos mantermos conectados com a espiritualidade amiga e também para mantermos a nossa disciplina, né? Para que nós possamos vencer os nossos desafios, né? Chico, uma ocasião, perguntou ao seu mentor, né, o que ele precisaria fazer para se manter na sua atividade da melhor forma. Ele falou 3 coisas, né? Disciplina, disciplina e disciplina. É isso que nós precisamos buscar na prática, né, da doutrina espírita. Há muitos outros preceitos, né, que muitas vezes a gente escorrega e acaba cometendo alguns deslizes, né, principalmente em relação aos nossos irmãos, né. O ser humano tem uma tendência muito forte de criticar, de julgar, de condenar as pessoas, né? E o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita em si, ela nos ensina, né, nos dá muitas forças para que a gente se mantenha dentro dessa disciplina, né, respeitando os ensinamentos de Jesus, né? Fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fizessem para nós, né? Esta é uma regrinha de boa convivência, né, para mantermos uma boa relação com os nossos irmãos, com os nossos amigos, com os nossos familiares, né? Muitas discórdias e conflitos poderiam ser evitados, né, se nós adotássemos os ensinamentos de Jesus no relacionamento em nossas famílias, né?
Isso vale para os vizinhos, para os companheiros de trabalho, né? Enfim, com todo o nosso rol de relacionamento humano, né? Muito bem. Ah, eu fiz esses comentários, aguardando que chegassem aqui nossos irmãos para participar conosco, né? Ainda temos pouca presença, uma vez que temos divulgado. Primeiro passamos um mês aí sem poder conectar com o grupo, né? Com este grupo aqui de preces e mensagens espíritas, né? Bem como com os outros grupos, né? Do Reiki, do estudo da ciência e da filosofia espírita, às sextas-feiras. Muito bem. Mas agora fomos liberados novamente, né? Esta punição que nós tivemos de 30 dias foi por conta de termos publicado alguns vídeos e até escrevi alguns artigos aí no grupo é, Viroses. Antes de tudo, é preciso prevenir. De forma, prezados irmãos, vamos procurar manter a nossa linha de atuação aqui restrita às nossas atividades profissionais e às nossas atividades doutrinárias, né? Para que a gente não volte a ser punido aqui com a suspensão desse sistema magnífico que é o Facebook, o WhatsApp e os recursos aqui da internet, né? Muito bem. Vamos então, para darmos início à nossa reunião de hoje, vamos agradecer a Deus e a Jesus as bênçãos da vida, as bênçãos da família, as bênçãos do teto, as bênçãos dos recursos materiais, né? Por menor que sejam, temos que agradecer a Deus e a Jesus por todas as bênçãos que recebemos todos os dias e a toda hora. Vamos então, para dar início a essa nossa reunião do Evangelho, vamos ler a prece do anjo Ismael. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços, abriga-nos do mal, levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria, orientação perfeita do caminho da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. E bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com os seus erros, paixões e ódios alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no teu Evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio bem divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. O Evangelho do Lar, ele é proposto em todos os evangelhos, todas as publicações, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem 28 capítulos, né? E após o 28º capítulo,
ele tem aqui as recomendações para o Evangelho no Lar. São 11 tópicos, né, que eu vou ler rapidamente, porquanto temos novos irmãos chegando a participar conosco nessas transmissões, né? Então, especialmente para aqueles irmãos que ainda não têm o Evangelho, que seria muito importante, né, para que pudessem então se inteirar, né, dos fundamentos, né, desta filosofia e desta ciência que é o Espiritismo. Na live de ontem, da nossa transmissão do Reiki, eu fiz um comentário, eu vou repetir aqui. Kardec, em suas obras, em sua obra do Livro dos Espíritos, ele nos recomenda para que sempre ficássemos atentos à ciência, para que, se em algum momento a ciência desse uma visão diferente ou apresentasse um fundamento diferente do que consta nas obras básicas, que nós devêssemos seguir a ciência. O fato é que, bem recentemente, ou mais recentemente, na história da ciência, a física quântica e a mecânica quântica, bem como a neurociência, têm, na verdade, confirmado e consolidado, né, ratificado todos os fundamentos, todos os ensinamentos constantes nas obras básicas de Kardec. Não há nenhuma contestação e não há nenhuma contradição entre o que preconizam as obras básicas de Kardec, né, em relação a essas ciências, né? Portanto, seguir, conhecer, aprofundar-se no conhecimento destes ensinamentos que constam das obras básicas é nos mantermos num caminho, né, de vida para vencermos os desafios, né? Vencermos os nossos próprios desafios, vencermos a nós mesmos, né? É uma forma de nós evitarmos muitos dissabores, né? Como problemas de saúde, inclusive problemas emocionais, psicológicos, né? Embora são desafios que afetam profundamente, né, o nosso equilíbrio emocional e psicológico, né, e existencial, né, mas que com o Evangelho, com os ensinamentos do Evangelho, né, de Jesus, nós teremos mais facilidade de sair desses problemas, desses desafios. Eu até costumo às vezes brincar com os nossos irmãos que muitas vezes se apresentam com algum tipo de problema na parte da ansiedade e na parte da depressão, né? Que o Evangelho nos oferece vários comprimidos, né? Então, esses comprimidos, na verdade, são os capítulos do perdão. Então, se nós lermos os capítulos do perdão, né, todos os dias, enquanto estivermos em tratamento deste desafio que é a depressão e mesmo a ansiedade, né, nós temos 6 capítulos e 16 tópicos que tratam da proposta de Jesus e constante do Evangelho, segundo o Espiritismo, para vencermos esses desafios, né? Esses conflitos, né? Então, o perdão é muito mais importante do que os próprios comprimidos de calmante, né? De formas que é muito importante nós buscarmos na leitura do Evangelho o conhecimento
dessas informações, a fim de que nós possamos nos fortalecer e extrairmos de nós mesmos esta força, né, que a fé, né, o amor, a fé, a fraternidade, a caridade, né, nos proporcionam, né? E o perdão, sem dúvida, é um requisito fundamental para nos livrarmos dessas circunstâncias, né, que nos causam transtornos, né? E, e há muitos casos que as pessoas não conseguem sair, né? Há muitos casos de suicídios, né? Que a pessoa entra em depressão, não consegue buscar ajuda, né? Não consegue se livrar daquela situação e acaba cometendo um suicídio. Nós sabemos pela literatura e pelo conhecimento também de pessoas que partiram desta vida desta forma, né? Que a depressão estava sempre presente, né, nesses casos de suicídio. De forma que é muito importante nós buscarmos a divulgação, né, da doutrina como religião. Ninguém precisa mudar de religião, né? Até nas casas que eu frequentei até recentemente, antes da pandemia, né, nós tínhamos frequentadores de outras religiões, né? Católicos, evangélicos, né? Budistas, né? De formas que a doutrina espírita, essencialmente, ela é uma filosofia, uma ciência, né? E, naturalmente, aqueles que se aprofundam, que queiram e que se voltam para o estudo, para a dedicação e na prática também, dos trabalhos, né, de desobsessão, de assistência espiritual, né, conseguem com isso resultados extraordinários, né, e se libertarem de situações que muitas vezes não encontram amparo em suas próprias religiões, né? Então, prezados amigos, prezados irmãos, eu acabei não lendo aqui os principais motivos para fazermos o Evangelho no lar, e são os seguintes: estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita, possibilitando assim sua melhor compreensão. Esse é o item 1. O item 2, procurar viver esta vida segundo a vontade de Jesus, nosso Mestre. Criar nos lares o hábito saudável das reuniões evangélicas. Quem não tem o Evangelho, segundo o Espiritismo, pode usar a Bíblia no Novo Testamento, lá que tem as mensagens de Jesus, né, as parábolas. Item 4. Despertar o sentimento de fraternidade e união entre os participantes. Desfrutar de momentos de paz, que é o 5º. O 6º. Higienizar nosso lar com pensamentos e sentimentos elevados. Receber em nossas residências espíritos mensageiros do bem. Foi o 7º, né? O 8º. Aprender e fixar os ensinamentos do Evangelho para oferecer a outras criaturas. 9. Conseguir no lar e fora dele o fortalecimento necessário para enfrentar as dificuldades materiais e espirituais que surgem em nosso dia a dia. Despertar nos participantes o ensinamento de Jesus, que pede para orar e vigiar os pensamentos. Esse foi o 10º, né? O 11º, elevar o padrão vibratório de todos, contribuindo assim para um mundo melhor. O que acontece quando nós adotamos uma disciplina de praticar as leituras edificantes, as preces, né, diariamente? E nós observarmos, né, no nosso equilíbrio, na nossa relação, nos nossos relacionamentos pessoais, familiares. Esta prática, ela contribui para nós construirmos
o que nós chamamos de egrégora. Egrégora é o campo vibracional que se forma em torno da nossa casa, do nosso lar, né? Esse campo vibracional, essa egrégora, ela funciona como uma luz, né, para a espiritualidade, né? E a espiritualidade, todos os dias, de 6, de 12 em 12 horas, né? À meia-noite, de 6 em 6 horas, às 18 horas, às 12 horas, né? Existem caravanas do plano espiritual que vêm no planeta, né, exatamente em busca dos lares que tenham essa luz, né, sobre os seus lares, né? E daí essas entidades, celeiros do bem e da paz, socorristas, eles chegam, né? Eles são organizados, eles já sabem, né, as casas que vão visitar e vão trazer então os eflúvios, as energias, as intuições, né, de maneira para contribuir para a saúde, o bem-estar, né, e a solução e o encaminhamento da melhor forma na vida das pessoas. Então, assim como quando nós nos dedicamos às leituras, às preces, às elevações, né, nos nossos pensamentos, evitarmos as discórdias e os desentendimentos, né, nós construímos o nosso corpo astral, né, a nossa aura, que é o nosso escudo protetor, né? De forma que é muito importante nós adotarmos uma disciplina em relação à nossa fé religiosa, né? Independente de ser espírita ou não, nós construímos esse nosso corpo astral, essa nossa aura. Não é fácil nós mantermos a disciplina e a prática absoluta dos ensinamentos de Jesus. Nós, seres humanos, somos muito falhos, né? Temos os nossos interesses materiais, né? E de formas que muitas vezes isso acaba trazendo situações não muito positivas, né? Porque aonde há o interesse material sempre pode ocorrer as disputas, né? Mesmo no seio da família, né? Muitas vezes os filhos, quando alcançam determinada idade, já começam a ter as suas necessidades materiais de realização, né? E muitas vezes vemos lares se destruírem, né? Exatamente pelos conflitos dos interesses materiais. Mas não há nada que não possa ser melhorado, né, em nós mesmos. Então, a nossa bússola, o nosso manual de vida é o Evangelho de Jesus, não é mesmo? Então vamos para a leitura da oração dominical, que é a prece do Pai Nosso estendida, né, com os comentários do Kairbar Schutel, né? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Acreditamos em vós, Senhor, porque tudo revela o vosso poder e a vossa bondade. A harmonia do universo testemunha uma sabedoria, uma prudência e uma previdência que excedem a todas as faculdades humanas, e o nome de um ser soberanamente grande e sábio está inscrito em todas as obras da criação, desde o mais insignificante arbusto e o mais diminuto inseto,
até nos astros que se movem no espaço. Por toda parte vemos a prova de uma solicitude paterna. Cego é aquele que vos não reconhece em vossas obras, orgulhoso aquele que vos não glorifica, e ingrato o que vos não presta a ação de graças. Venha a nós o vosso reino, que o reino de paz e de caridade, instituído pelo vosso amado Filho Jesus Cristo, se torne conhecido e obedecido por todos, para que cessem as maldades deste mundo. Que a inteligência e a razão humana se esclareçam à luz das divinas verdades, de que são portadores os vossos santos espíritos, para que a incredulidade desapareça da terra e todos possam reconhecer a vós como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, o Mestre soberano que vós enviastes. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ajudai-nos a observar as vossas leis e a submeter-nos sem murmurar aos decretos divinos, porque vós sois a fonte da sabedoria e do amor, e nós, criaturas inferiores, devemos satisfazer a vossa vontade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, dai-nos o alimento material para entreter as forças do corpo e o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. Dai-nos amor ao trabalho material e ao trabalho espiritual, para não ficarmos estacionários na estrada da vida e para que possamos auxiliar aos necessitados com as nossas dádivas. Dai-nos, pois, Senhor, o pão nosso de cada dia, isto é, os meios de adquirirmos pelo trabalho as coisas necessárias à vida do corpo e à vida do espírito. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Senhor da caridade, fizestes uma lei expressa para nós, e fora dessa lei não poderíamos reclamar a vossa indulgência. Se nós mesmos recusamos o perdão àqueles de quem nos queixamos, com que direito reclamaríamos para nós o perdão das muitas faltas que contra vós temos cometido? Se vos aprouver retirar-nos hoje mesmo deste mundo, permite que possamos nos apresentar perante vós, puros de toda animosidade, a exemplo do Cristo, cujas derradeiras palavras foram de indulgência pelos seus algozes. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Dai-nos forças para resistirmos às sugestões dos maus espíritos, que, tentando desviar-nos do caminho do bem, nos inspiram pensamentos maléficos. Sustentai-nos e inspirai-nos pela voz dos anjos guardiães e dos bons espíritos, a vontade de corrigirmos as nossas imperfeições, a fim de fecharmos a alma ao acesso dos espíritos impuros. Assim seja, praza a vós, Senhor, que os nossos desejos se realizem. Todavia nos inclinamos diante da vossa infinita sabedoria. Vou ter que fechar a porta, porque estão falando no telefone. Me perdoem, meus amigos, mas a leitura desta prece, ela nos traz, assim, lições importantes, né? Aqui no tópico 6, né? Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Dá-nos a força para resistirmos às sugestões dos maus espíritos, que, tentando desviar-nos do caminho do bem, nos inspiram pensamentos maléficos. Então, as pessoas que têm pensamentos negativos, né, em relação a qualquer coisa. Tem pessoas, eu estou falando isso por conta de experiência familiar, né? Então, tem pessoas que são sistematicamente negativas. Elas veem a dificuldade, elas veem os obstáculos, né? Os riscos, os perigos, né? De toda sorte, né? Então, isso, muitas vezes, nós precisamos analisar para ver se isso não é
um vício, ou um perfil psicológico, né, natural do espírito da pessoa, da própria pessoa, né, ou se é influências dos espíritos que nos assediam, né, para nos provocar, para tentar desviar do caminho, né? Então, essa prece, ela nos favorece refletirmos, né, para nós mesmos, porque ninguém vai conseguir mudar ninguém, né? Nós não vamos conseguir, nós podemos muitas vezes, através de terapias, né, como eu pratico Reiki, nós podemos motivar a pessoa, auxiliar a pessoa, porque quando a pessoa está em depressão, ela perde as forças. Por quê? A negatividade, os conflitos, né, a falta do perdão, acaba bloqueando o fluxo da energia cósmica universal e baixa o nível de energia vital do corpo físico das pessoas. Daí precisam de medicação, né? Precisam de tratamento médico. E ao nós aplicarmos um passe na casa espírita, né, ou reiki, ou outros métodos, né, como é o Jorei, por exemplo, da Igreja Messiânica, né, o passe magnético e essas terapias magnéticas, a fluidoterapia, né, eu participei numa casa durante 2 ou 3 anos, né, nós tínhamos lá 9, não lembro agora, 6 ou 8 macas, aonde nós aplicávamos a fluidoterapia. É muito semelhante com a canalização da energia cósmica universal, né? Direcionada para os chakras da pessoa, né? Exatamente para desobstruir o fluxo da energia vital, né? Porque o fluxo da energia cósmica universal, né? Porque a energia, quando adentra o nosso corpo físico através dos chakras, ela se transforma em energia vital, né? E quando nós temos os chakras, costuma-se dizer desalinhados, né? Na verdade bloqueados, né, pela negatividade e pelos conflitos, a aplicação da fluidoterapia, quer pelo Reiki, pelo Jorei, pelo passe magnético, né, desobstrui os chakras. E daí a pessoa se sente aliviada. Ela sai leve da casa espírita, ela sai leve de uma sessão terapêutica, né, com a fluidoterapia ou com o Reiki. Então, são terapias auxiliares, mas se a pessoa não se policiar, se ela não receber a orientação, o incentivo para ela buscar as forças interiores, né, para superar e vencer, né? Aí, no caso, a orientação evangélica é pela prece, pela meditação, pela leitura, os capítulos do perdão, né? Então, a pessoa consegue sair, né, da depressão, né? Inclusive ficando curada, dispensando medicação. Não que o terapeuta recomenda dispensar a medicação. A pessoa, quando recebe esses tratamentos fluídicos, né, e faz busca a sua autocura também através de vencer os desafios, ela vai se sentir aliviada, mas deve procurar o médico para suspender, fazer um exame clínico, fazer uma análise e, com isso, com a melhora do paciente, então suspender a medicação. Nunca se deve suspender a medicação por conta própria. É preciso compartilhar com o médico que prescreveu a medicação e talvez vai reduzir a dosagem, né? E, num segundo momento, dispensar o uso, né? Eu tenho pacientes que com uma aplicação de Reiki, né, já se sentiu tão aliviado, e naturalmente com a aplicação do Reiki, com a orientação que nós oferecemos, né,
na sessão de atendimento, a pessoa se sentiu tão fortalecida, foi ao médico, suspendeu o remédio e está feliz da vida, né? Mas isso não é sempre que acontece. Há pessoas que são mais resistentes, né, àquela negatividade, àqueles conflitos, têm dificuldade de perdoar, né? No primeiro momento, às vezes a pessoa fala que não tem, que não está brigando com ninguém. Eu costumo perguntar, mas com quem que você está brigando? Com alguém? Você teve conflito com alguém? Você foi ofendida? Você ofendeu? O que que aconteceu para você estar nessa situação? E às vezes tem pessoas que falam no primeiro momento, não, eu não briguei com ninguém, não tenho bronca de ninguém, né? Tá tudo certo, mas depois a pessoa vai refletindo e vai buscando. Muitas vezes um adulto busca lá na infância um conflito que não foi resolvido, né? Então é preciso sempre nós buscarmos em nós mesmos as causas das nossas situações, dos nossos desafios. Prezados amigos, prezadas amigas, meus irmãos, minhas irmãs em Jesus, eu fico muito feliz pela presença de vocês, né, neste momento aqui conosco. Já estamos em 23h35, vamos partir para o encerramento, fazendo uma prece de São Francisco de Assis, mas vamos primeiro rogar a Deus e a Jesus que abençoe a nossa pátria, que abençoe nosso planeta, que abençoe cada um de vocês, cada um de nós que estamos neste momento reunidos nesta interação aqui, embora nós não temos assim a abertura de uma sala ainda para que possamos nos ver e darmos oportunidade para outros irmãos e irmãs participarem conosco, né? Eu estou buscando, espero que em breve a gente consiga abrir uma sala onde quem desejar participar, né? Inclusive fazendo alternância aqui na leitura, né? Fazermos como uma sala, né, de reuniões, aí nós poderemos dinamizar um pouquinho mais essa transmissão. Mas eu me sinto muito feliz por poder fazer esse modesto trabalho, humilde trabalho, que na verdade eu sou beneficiado por isso, né? Através dos meus mentores espirituais que me inspiram, que me fortalecem, né? Que me dão as diretrizes e que possamos com isso transmitir para todos os irmãos e irmãs que estão conosco, né? Muitos não se apresentam, muitos não se manifestam, né? Temos aqui algumas manifestações, fico feliz por isso, né? Que sempre estão conosco. E vamos então desejar que tenhamos uma ótima semana, né? Um final de domingo abençoado, uma noite abençoada, que possamos ter um bom repouso, que durante o nosso repouso no corpo físico possamos participar das tarefas de amor, né? Juntamente com a espiritualidade amiga, né? E que possamos também ser socorridos nos hospitais de recuperação para aquelas nossas necessidades de saúde, né? E que possamos ser úteis também no nosso desdobramento do nosso corpo astral, né? Do nosso espírito, né? Que nós sempre acabamos participando das tarefas, né? Muitas vezes, ao acordar pela manhã, nós lembramos, né? Como se fosse um sonho, né? Mas, na verdade, esses sonhos nada mais são do que um desdobramento, né, do nosso espírito, né? Que passa a circular, né, no plano espiritual. Muito bem. Para encerrar, então, vamos fazer a prece a oração de São Francisco de Assis, que é uma lição de vida também para todos nós, né? Senhor, faze de mim instrumento da tua paz. Onde houver ódio, faze que eu leve o amor. Onde houver ofensa,
que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faze que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender mais que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós me alonguei tanto aqui nos comentários, né, que deixei de fazer a leitura do Evangelho, né? Mas quem tiver o Evangelho em casa, por favor, faça uma leitura, né, antes de dormir, que seja de um parágrafo só, de um capítulo qualquer, né, do Evangelho, né, e que façamos todos uma prece de gratidão, né, a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, por todas as bênçãos que temos recebido. Portanto, prezados irmãos, minhas irmãs, muito obrigado pela presença amiga. Recebam o meu abraço fraterno, que todos possamos prosseguir na caminhada em busca da nossa autossuperação, da nossa autolibertação, porquanto ninguém transforma ninguém, não é mesmo, amigos? Mas recebam o meu abraço fraternal e até o próximo domingo, ou na sexta-feira com o estudo do Livro dos Espíritos, no sábado com a transmissão de Reiki à distância e aos domingos com o nosso modesto e humilde Evangelho, para que possamos nos melhorarmos, nos superarmos a nós mesmos todos os dias. Fiquem na paz. Gratidão a Virgínia, gratidão a Toninha, a todos os irmãos e irmãs que não se manifestam aqui. Muito grato pelas vossas presenças. Fiquem na paz e uma boa noite a todos.